Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a lição 2 da Escola Sabatina, Os Crisóis da Vida. Que Deus nos abençoe, possamos ter mais um estudo proveitoso. Logo mais te convido para uma oração inicial. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprendermos a Tua mensagem. Que tudo que fizermos seja para a Tua glória, nos livre de todos os males. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar mais um estudo? Bom, nesse momento, o estudo vai ser baseado em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. E vamos ler o que ele nos diz. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua alegria, vocês se alegrem exultando. Então, o que ele diz aqui é que o fogo que surge, destinado a pôr-nos à prova, é participar dos sofrimentos de Cristo. No verso 11 ele diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, fale de acordo com as revelações de Deus, principalmente as revelações de sua palavra escrita. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. No verso 10, sirvamos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então ele fala da hospitalidade, ele fala de servir-nos uns aos outros, de falar conforme a vontade de Deus, e depois disso ele fala do fogo que nos põe à prova, ou seja, ele diz que em virtude do nosso desejo de servir a Deus, nós então passamos por provas, por sofrimentos, e que esses sofrimentos eles vêm nos fazer co-participantes dos sofrimentos de Cristo, participantes em comum, ou seja, assim como Cristo sofreu, nós estamos sujeitos também a participar de sofrimentos, de problemas. A lição começa dizendo o seguinte: em laboratórios de química, com frequência são colocados em um pequeno recipiente diferentes materiais, que são aquecidos a temperaturas extremas. À medida que o recipiente fica mais quente, os materiais nele colocados ou se derretem, chiam, esguicham ou se encandecem, dependendo do que são feitos. O recipiente é chamado de crisol. Um crisol é definido no dicionário como recipiente utilizado para derreter uma substância em altas temperaturas. Então, por exemplo, você transformar uma substância, você pegar uma substância, um objeto, no estado sólido e deixá-lo no estado líquido. Uma prova severa, assim como a Bíblia nos coloca, uma prova de que participamos, o sofrimento de que somos coparticipantes de Jesus Cristo. E 3, um lugar ou situação em que forças concentradas interagem para causar ou influenciar mudanças ou desenvolvimento. Então aqui nós podemos pensar na nossa vida como um crisol, como um lugar ou situação em que forças concentradas interagem para causar ou influenciar nosso desenvolvimento, nosso comportamento. Então nós temos duas forças. Nós temos Deus atuando de um lado para nos transformar para o bem, para desenvolver em nós frutos do Espírito Santo. E nós temos o inimigo trabalhando do outro lado, nos trazendo problemas para transformar nosso comportamento, nossa personalidade, nosso caráter para o mal, para o prejuízo, para viver conforme os instintos, por exemplo. Então nós temos essas duas forças atuando, a força de Deus e a força do inimigo. Deus atuando com as forças do bem, com a sua palavra, com o arrependimento na nossa vida, e nós temos o inimigo trabalhando com tudo aquilo que se opõe a Deus, conforme nós vamos ler mais adiante.
Essas definições também nos dão uma percepção útil sobre o que acontece em nossa vida espiritual. Nessa semana, destacaremos algumas razões pelas quais podemos nos encontrar sob pressão e passar por provas cujas circunstâncias nos fazem mudar, nos desenvolver e crescer em caráter. Isso nos ajudará a ter ciência do que Deus fez, do que Deus faz em nossa vida, para que ao passarmos por um crisol, tenhamos a noção de como reagir. E a pergunta da semana é: por que nós passamos por momentos difíceis? Nós já estudamos um pouco na semana passada com a lição do crisol do pastor, e agora nós vamos estudar um pouco mais sobre o assunto. Lição de domingo. Surpresas. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se alguma coisa estranha ou extraordinária, conforme a Nova Almeida atualizada, vos acontecesse. Surpresas dolorosas podem ocorrer de muitas formas: um carro que se desvia da estrada em sua direção, uma notificação súbita de que você perdeu o emprego, um exame médico que lhe dá más notícias, ser traído por alguém que você imaginava que o amasse. Por mais lamentável que seja a dor, é pior ainda quando acontece alguma coisa. Nessa semana veremos alguns tipos específicos de situações dolorosas ou crisóis que não deveriam nos surpreender. Em 1 Pedro 4,12, a palavra grega para estranhês significa ser alheio ou estrangeiro. Ou seja, não veja isso como algo alheio à sua vida, isso vai fazer parte da nossa vida. Pedro estava exortando seus leitores a não cair na armadilha de acreditar que tribulações e dificuldades atrozes sejam alheias à experiência cristã. Em vez disso, deveriam ser considerados normais. Elas podem e devem ser esperadas. Normais, ou seja, em que sentido? Dentro da normalidade da vida cristã, ou seja, nós chamamos algo de normal, por exemplo, num gráfico, né? Quando algo se apresenta em grande quantidade num gráfico. Então, ele está dentro da faixa de normalidade. Então, ou seja, não é algo que muitas vezes nos agrade. Vão ocorrer coisas ruins até. Mas isso está dentro da faixa de normalidade, ou seja, está dentro do esperado na vida cristã. O problema é quando nós não pautamos nossa vida cristã nas Escrituras, na Bíblia. E aí nós temos um problema, porque quando acontece alguma coisa e nós não estamos preparados para aquilo, muitas vezes não entendemos que aquilo faz parte do processo que Deus permite, até mesmo para transformar nosso caráter para o bem. A palavra usada para ardente prova, ou dura prova de aflição, vem de outra palavra grega que significa queimadura. Em outros lugares é traduzida por fogo. Essa experiência de sofrer pela fé pode, portanto, ser considerado um processo de fundição, onde o objeto ele é derretido para ser, por exemplo, remodelado. Então, a ideia do barro que é nas mãos do oleiro, que ele é transformado, do material que é fundido, que é derretido para ser reformado, tomar uma nova forma, assim, no sentido de nos transformar em algo diferente do que somos, em alguém diferente daquilo que somos por natureza. Vamos pegar a nossa natureza carnal e nós somos transformados para adquirirmos a mente de Cristo, uma natureza espiritual. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Qual é a mensagem do apóstolo? Nós já lemos verso 12 e 13, vamos continuar. E aí ele vai falar de quais são alguns dos sofrimentos, por exemplo. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vamos para o verso aqui. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, veja, ele coloca: se sois insultados, se vêm até nós e nos prejudicam e nos insultam, nos ofendem por causa do reino de Deus, somos bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre nós. Que nenhum de vocês padeça ou sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador?
Portanto, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma no sentido da sua vida ao fiel Criador na prática do bem. Então, o que nós vemos aqui? Veja que ele fala que não o sofrimento como alguém que faz o que é contrário, não é isso que ele quer dizer. Ele fala, não estou falando do sofrimento de quem, como o sofrimento de alguém que faz o que é contrário à vontade de Deus, como um assassino, ladrão, malfeitor ou quem se mete na vida dos outros. Estou falando do sofrimento como cristão, aquele que por servir a Deus acaba sofrendo, acaba passando por problemas. Ele diz, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. E aí ele fala, o juízo começa pela casa de Deus, ou seja, quando ele fala casa de Deus, ele faz um contraste. Ele fala, se começa por nós, os que são da casa de Deus, e aí ele faz um contraste. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, qual é a casa de Deus a que ele está se referindo? Ele fala assim, aqueles que fazem ou deveriam fazer a vontade de Deus. O juízo começa por eles, né? Se começa por eles, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E aí ele fala, se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? O que será daquele que não quer obedecer a Deus? Muitos são surpreendidos pelo sofrimento porque têm uma visão muito simplificada da vida cristã. Há dois lados, Deus que é bom e Satanás que é mau. Com frequência colocamos automaticamente tudo que é bom na caixa, ou tudo que nós achamos bom, na caixa de Deus, tudo que é ruim na caixa de Satanás. Mas a vida não é tão simples. Não podemos usar nossos sentimentos para decidir o que está numa caixa e o que está na outra. Caminhar com Deus pode ser desafiador e difícil. Seguir a Satanás pode parecer vantajoso. Jó, que era justo, mas sofreu, ilustra isso com uma pergunta. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Salomão também fala isso em Eclesiastes. Ele diz, olha, é algo que não faz parte da nossa, que Deus não nos permite compreender ainda, que seria o quê? Justos a quem acontece segundo os ímpios, e ímpios a quem acontece segundo as obras dos justos. E ele diz que isso é algo que está além da nossa compreensão, pelo menos além da nossa compreensão plena. E aí, o que nós temos que entender é que existem coisas, inclusive, que Deus permite que Satanás faça na nossa vida para nos transformar para o bem. Satanás muitas vezes usa algo para nos transformar para o mal, mas Deus, já ciente daquilo, Deus permite que aquilo aconteça e ao mesmo tempo Ele trabalha em nós para que aquilo se reverta para o nosso desenvolvimento, para o bem. Lição de segunda-feira, crisóis de Satanás. 1 Pedro 5,8. A lição vai se utilizar bastante de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, nessa semana, então seria bom que nós a estudássemos por completo durante a semana para acompanhar o que está sendo dito, né? Então vamos lá, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como ladrão que ruge procurando alguém para devorar. Leia o verso acima. Qual é a mensagem para nós? Pergunte a si mesmo, com que seriedade considera essas palavras? Que atitudes demonstram se você as leva a sério ou não? Você já observou um leão com fome? É terrível, porque sabemos que ele pode pegar e comer quase qualquer coisa que desejar. Pedro disse que Satanás está ao redor como um leão. Quando olhamos em volta, podemos ver as consequências de seu desejo de matar: morte, sofrimento e distorção e perversão de princípios e valores está em toda parte. Morte, sofrimento e distorção. Se nós pensarmos na morte e sofrimento, isso é bem evidente, mas quando nós falamos em distorção e perversão de princípios e valores, nem sempre isso é percebido pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas encaram isso até mesmo como um reavivamento, como Ellen White coloca o falso reavivamento, quais as características dele. A Bíblia também nos deixa claro que ele foge das Escrituras, ele faz as pessoas não terem interesse nas Escrituras, e muitas vezes essa distorção ou perversão de princípios e valores é encarada como ação de Deus, e isso é o mais perigoso. Leia 1 Pedro 5, 8-11. Como os cristãos devem reagir a essa atitude de Satanás? E, pergunta 4, o que Deus promete fazer por aqueles que sofrem? 1 Pedro 5, 10.
Então nós vamos ler 1 Pedro 5, 8 a 11, e aí conseguiremos conversar um pouco mais sobre essas perguntas, né? O comentário termina assim: Pedro escreveu essas palavras no contexto da reação aos ataques satânicos da fé cristã. Mas, como mencionamos, Satanás atua de diferentes maneiras. Embora devamos estar cientes da realidade e do poder do nosso inimigo, nunca podemos desanimar. Precisamos sempre nos lembrar de que Jesus derrotou Satanás, e enquanto estivermos ligados ao Senhor, apegados a Ele com fé, nunca seremos vencidos. Por causa da cruz, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Então vamos lá, em 1 Pedro. Antes de entrar aqui no verso 8, o que ele diz, né? Ele fala a quem ele está dirigindo a carta, aos presbíteros, aos mais experientes que há entre vocês. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante, inclusive, né? E ainda coparticipante tanto do sofrimento como coparticipante da glória que há de ser revelada. E por que ele fala coparticipante da glória? Porque ele é coparticipante dos sofrimentos, inclusive. Peço que pastoreiem o rebanho, como Deus quer. Não como dominadores, mas sendo exemplos. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês esperam a coroa da glória. Peço aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais experientes, que são mais velhos, que se revistam de humildade no trato uns com os outros, que se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus e lancem sobre Deus todas as ansiedades, porque Ele cuida de nós. Então, depois de falar tudo isso, depois de preparar todos eles, de dizer como deveriam agir, ou seja, os mais experientes com humildade, no auxílio dos mais jovens e de todos os outros, os mais jovens com humildade, com a submissão conforme a vontade de Deus, e todos nós lançando sobre Deus as ansiedades. Aí ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, resistam ao inimigo, resistam a esse ataque do inimigo, ou seja, Deus dá força para resistirmos aos ataques do inimigo. Então devemos buscar em Deus a nossa força, devemos buscar em Deus o livramento diante das ansiedades da vida. Firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então ele está dizendo, vocês não estão sofrendo sozinhos, outros estão passando por isso também. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Esse então é o processo de transformação muito semelhante ao processo de um crisol. Então é um processo que nos remolda, nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortalece, fortifica e nos fundamenta em Deus. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Então, aí nós podemos voltar aqui às perguntas e dizer: qual é a mensagem para nós? A mensagem é que nós temos um inimigo que busca fazer de tudo para nos derrubar. Com que seriedade nós devemos entender isso? Nós devemos entender que levar isso a sério é a diferença entre uma vida conforme a vontade de Deus e uma vida em que nos afastamos de Deus por não entendermos que Deus está conosco em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis. Como deve reagir a essa atitude de Satanás? Buscando a Deus a cada dia, através da sua palavra, através de oração, através de jejum, através do evangelismo. É assim que nós devemos buscar a Deus para resistir ao inimigo, entendendo qual é a vontade de Deus na nossa vida e que Ele quer que nós o obedeçamos em tudo aquilo que Ele determina na sua palavra. E o que Ele promete fazer por aqueles que sofrem? Ele promete nos aperfeiçoar, nos transformar, usar qualquer coisa que Satanás tente fazer para o nosso mal. Ele vai nos fortalecer para que possamos resistir e sermos cada vez melhores conforme a imagem e semelhança de Deus. Terça-feira,
Crisóis do pecado. Agora é Romanos capítulo 1, né? Nós vamos para Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Então, ele vai colocar aqui no verso 18 de Romanos. Antes disso, ele fala da necessidade de anunciar o Evangelho, que ele não se envergonha de anunciar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos. Ele fala que o justo vive pela fé. E aí ele vem no verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio de injustiça suprimem a vontade. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Então, ou seja, Deus se permite ser compreendido e adorado nas revelações que ele concede a essas pessoas. Os atributos invisíveis de Deus, a sua divindade, tudo isso Deus permite conhecer. Por isso ele diz que eles são indesculpáveis. E aí ele fala, no verso 21 agora, que eu gostaria de enfatizar com vocês. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graça. Tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, e o coração insensato se obscureceu. Então o que acontece? Nos afastamos de Deus, e aí nossa vida se torna em trevas. Ou seja, nosso pensamento, nossas ações, eles vão para o caminho mau. Trocaram a glória de Deus por imagens, e aí vem a idolatria, aí vem a impureza, desonrando o corpo entre si. Então tudo isso vem de nos afastarmos de Deus. E aí nós temos então, o problema é que muitas vezes pensamos que de alguma forma podemos enganar a Deus e pecar sem experimentar as consequências. Isso nunca acontece. Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências não só para a eternidade, mas resultados dolorosos e angustiantes também no presente. Então Paulo está esclarecendo para nós que, além da perda da salvação, por voluntariamente nos afastarmos de Deus, o resultado do pecado também é o sofrimento diário na nossa vida. Romanos 1, 21 a 32, Paulo falou de pessoas que caíram no pecado, das consequências dessa escolha. Leia esses versos com oração e resuma a essência do que o apóstolo disse, focalizando especificamente as fases do pecado e as consequências dele. Nós já lemos até o 24. Vamos lá. Trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Principalmente quando nós vamos à igreja querendo ser servidos, ou seja, se estiver de acordo com o que eu quero, aí eu fico, então eu corro o risco de estar aqui nessa situação, de adorar a criatura em lugar do Criador, adorar a mim mesmo, adorar a outras pessoas. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo indecência homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Por terem desprezado o conhecimento de Deus, o que resta um modo de pensar reprovável. Deus permite que nós hajamos conforme nossa vontade. Isso faz com que surja em nós um modo de pensar, consequentemente um modo de agir reprovável. Cheios de injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. Então nós vemos aqui a avareza, que é equiparada à idolatria na Bíblia, inclusive. Homicídio, não assassinarás, não é? Engano, não dirás falso testemunho. Difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, honra teu pai e tua mãe. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora, olha só, embora conheçam a sentença de Deus, então ele está falando, dizendo o seguinte: isso acontece entre pessoas que conhecem a Deus. Conhecendo a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis da morte eterna, no caso, passíveis de morte,
Eles não somente fazem, mas aprovam os que a praticam. Não só fazem, mas incentivam e aprovam os que a praticam. Alguns versos antes, Paulo descreveu essas consequências como a ira de Deus. Muitas vezes Deus ele permite que experimentemos as consequências de nossas atitudes, para que entendamos quão profundamente danoso e ofensivo é o pecado. Temos considerado as consequências de transgredir a lei moral. Mas e quanto à quebra das leis de saúde? Nosso corpo é morada do Senhor. Se o maltratamos, deixamos de comer de forma saudável, ou de fazer exercícios, ou mesmo trabalhando em excesso. Isso também é pecado. E suas consequências podem trazer um crisol, podem nos trazer dor, sofrimento, só que nesse caso, para o mal, né? É a transformação do nosso corpo para o prejuízo. Uma vida com menos qualidade de vida, menos expectativa de vida. Lição de quarta-feira, crisóis de purificação. Jeremias 9:7. Jeremias capítulo 9, verso 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e provarei. Pois que outra coisa poderiam fazer com a filha do meu povo? Então olha só o que Deus está falando, olha, o que eu vou permitir em vocês é para a vossa purificação, para transformação, para melhora. Se o Espírito de Deus traz à sua mente uma palavra do Senhor que o fere, tenha a certeza de que há algo em você que Ele quer ferir até o ponto da morte. No sentido de transformação, né? Morrer para o mundo, viver para Deus. Como você entende a citação e o verso bíblico acima? Qual tem sido a sua experiência com a dor envolvida no processo de purificação? Ou seja, você entende que quando Deus permite que certas coisas aconteçam, eu permito. Eu entendo que quando certas coisas acontecem, é para o nosso bem, é para a nossa transformação. Leia Jeremias 9, de 7 a 16. Deus disse, eu depurarei ou fundirei e provarei Judá e Jerusalém. Quais duas razões Deus deu para isso? Como aconteceria o refinamento? O comentário diz o seguinte, nós vamos ler o verso logo mais. O comentário diz o seguinte, a prova e o refinamento divinos envolvem uma ação drástica. Talvez existam 3 razões pelas quais a prova e o refinamento podem parecer um crisol. Primeiro, experimentamos a dor à medida que Deus permite que as circunstâncias chamem nossa atenção para o nosso pecado ou mesmo para o fato de que estamos no caminho certo, que nós também sofremos fazendo a vontade de Deus, como Pedro disse. Poucos versos antes, Jeremias escreveu com tristeza, o fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Então ele está dizendo, aquilo que deveria purificar o povo não está purificando. As pessoas não estão dando a devida atenção para o que está acontecendo. Assim, às vezes, é necessário uma ação drástica para se obter nossa atenção. Segundo, nos angustiamos à medida que nos sentimos pesarosos pelo pecado, que então enxergamos claramente. Terceiro, nos frustramos ao tentar viver de forma diferente. Pode ser bastante desconfortável e difícil continuar escolhendo desistir das coisas que tanto fizeram parte de nós. Então, principalmente quando algo está arraigado na nossa mente, pode ser difícil abandonar. Então vamos lá, Jeremias capítulo 9. Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas, meus olhos em fonte de lágrimas, choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Olha só a tristeza que Deus está revelando, em virtude da desobediência. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes, deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de traidores, ou seja, pessoas que Deus concede as bênçãos, concede a chance de transformação, e eles rejeitam. Curvam a língua como se fosse um arco para disparar mentiras. Cada um de vocês se proteja de seu amigo e não confie em nenhum irmão, pois todo amigo é enganador. Cada um zomba do seu próximo. Vivem no meio da falsidade. E assim diz o Senhor, eis que depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia fazer pela filha do meu povo diante de tanta maldade? E aí nós vamos até o verso 16.
A língua é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca cada um fala de paz com seu companheiro, mas o seu interior arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por essas coisas? Diz o Senhor. Não deveriam me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto lamentação. Já é porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado, tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais. Da cidade de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? Então ele está alertando, olha, quem vai buscar sabedoria, buscar desde o passado as orientações de Deus para mudar isso? A quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Por que a terra foi destruída e se queimou como deserto, pelo qual não passa ninguém? O Senhor respondeu. E aí Deus fala, olha, quem vai entender isso? E aí ele fala, eu mesmo vou explicar para vocês por quê. Porque deixaram a minha lei. Eu acho que isso é um alerta mais que suficiente para a situação que nós vemos do evangelismo hoje, não é verdade? Deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, seguindo as próprias vontades, seguindo a mente. E seguiram a Baalins, ou seja, idolatria, como os pais deles lhe ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com absinto e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações, e que nem eles nem os seus pais conheceram. A espada após eles, e enviarei a espada após ele, até que os tenha destruído. Então ele diz, olha, isso eu vou permitir, porque vocês estão muito afastados da minha vontade. É o que Deus nos diz nesses versos. Quinta-feira, crisóis de maturidade, 2 Coríntios 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Existe uma grande diferença entre corte e poda. Cortamos plantas que não queremos mais. Podamos as plantas para que se desenvolvam e frutifiquem mais. No entanto, ambos os processos envolvem uma faca afiada, uma para destruir, outra para transformar, para melhorar. Que é o corte, destruir, anular para sempre. A poda, para melhorar o que já existe. A poda exige que se corte partes da planta que podem parecer a um jardineiro iniciante ou mesmo que a morte. No contexto espiritual, Bruce Wilkinson escreveu: você está orando pelas bênçãos superabundantes de Deus e suplicando que Ele o torne mais parecido com seu filho? Se sua resposta for sim, então você está pedindo pelas podadeiras, para que Deus retire. Lembra da parábola da semente? Que Deus fala que quando ela cai num terreno cheio de espinhos, e aí se eles não forem podados, eles vão sufocar a semente e ela perde seu efeito. Esse é o processo de poda. Você tem que podar os espinhos, aquilo que parece bom, mas que na verdade sufoca o desenvolvimento da palavra de Deus na nossa vida. O que Paulo quis dizer com espinho na carne? A hipótese de respostas para isso vão desde ataques constantes de inimigos a uma dificuldade na fala. Uma das possibilidades mais prováveis é que fosse o problema com a visão, conforme os comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1235. Curiosamente, Paulo acreditava que seu espinho havia sido dado a ele. O que Paulo quis dizer com a expressão foi-me dado? Quem deu a ele o espinho? Como Deus poderia usá-lo para o benefício de Paulo? O espinho de Paulo tinha um propósito, a fim de que ele não se exaltasse, conforme 2 Coríntios 12, 7. Não foi por causa de um pecado específico, mas para evitar o pecado. Paulo reconhecia sua fraqueza para o pecado e que esse espinho poderia protegê-lo. Leia 2 Coríntios 12, 7 a 10. Como Paulo lidava com seu espinho, essa fraqueza tinha outros benefícios espirituais para ele? A reação do apóstolo ajuda você e eu a lidarmos com os espinhos que nós temos que carregar? Vamos lá então?
2 Coríntios, capítulo 12, verso 14 a 17. Verso 7 a 10 primeiro. Então ele fala: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. E aí ele fala de uma revelação que ele teve, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras indizíveis que o homem não tem permissão de repetir. Ele fala: disso eu me gloriarei, ou seja, vou me gloriar da minha comunhão com Deus. Vou me gloriar de que Deus está me transformando. Não do que eu faço ou deixo de fazer, mas daquilo que Deus me permite pelo seu poder. Não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Ou seja, mais do que Deus quer realmente que alguém olhe para mim para que eu veja que eu estou refletindo a Deus naquilo em que faço de acordo com a vontade dele. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, por isso ele fala: crisóis da maturidade, as provas que vêm nos deixar maduros, humildes, conscientes da necessidade de comunhão com Deus. Para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então ele fala que é o mensageiro de Satanás, mas que Deus permite que isso, através disso ele seja transformado. Ou seja, isso está acontecendo com ele, mas Deus está agindo nele para que isso não venha ser para o mau desenvolvimento, mas para o bom desenvolvimento de Paulo. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual fraqueza? Fraqueza física. Não é quanto mais nos afastamos voluntariamente de Deus, mais o poder dele se aperfeiçoa, não. Quanto mais nós entendemos que a fraqueza física ou a dificuldade de alguma coisa, Deus pode aperfeiçoar o poder dele em nós, desde que estejamos dispostos a obedecê-lo. De boa vontade, pois, eu mais me gloriarei nas fraquezas, não nos pecados, não é isso que ele está dizendo, nas fraquezas físicas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto poder nas fraquezas. Aí ele fala nos insultos, naquilo que vem ser colocado em mim para me prejudicar, nas privações, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Se é por amor de Cristo, é por obediência a Deus. Porque quando sou fraco fisicamente, então é que sou forte. Então, é isso que ele coloca diante de nós. E como ele lidava com esse espinho? Ele entendia que, buscando a Deus, que ele estava enfrentando uma série de coisas por amor a Deus. Né? Estudo adicional da sexta-feira. Texto de Ellen White. Sinais dos tempos. Comentário de Ellen White. Minha consagração. Ele, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos seu caráter. Deus, que lê nossa mente, ele conhece melhor do que nós o nosso próprio caráter. Vê que alguns têm faculdades e possibilidades que, bem dirigidas, ou seja, todos nós temos habilidades. E aí Deus vê que em cada um aquilo que, bem dirigido, poderiam ser empregados no avanço da obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubram em seu caráter os defeitos que a eles mesmos estavam ocultos. Então, aquilo que nem mesmo nós entendemos como defeitos, Deus vai e mostra para nós que é prejudicial à nossa vida, para a nossa transformação. Dá-lhes oportunidade de corrigir, Esse é o processo da obediência, corrigir aquilo que é prejudicial a nós. Corrigir tais defeitos e se tornar aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Então, esse é o comentário de Ellen White. Nós temos 5 perguntas para a consideração em relação às consequências do pecado. Quais as promessas que Deus nos faz? O que Ellen White quer dizer com a providência divina? 3. Você conhece alguém que esteja passando por um crisol? Todos nós passamos em algum momento, né? 4.
Um jovem da América do Sul passou por uma prova. Depois de se mudar para a Europa, ele disse: deixei meu cadáver na América do Sul. Ou seja, ele diz o seguinte: deixei a minha velha vida na América do Sul, agora eu sou uma nova pessoa. Planeje uma visita a um hospital ou algum lugar que possa confortar aflitos. Desenvolvimento da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Espero que tenha sido útil, que tenha nos ajudado a entender mais a vontade de Deus. Até o próximo estudo. Te convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por mais uma chance de falarmos a Tua mensagem. Tenha misericórdia de nós, nos purifique, nos dê um bom restante de dia na Tua companhia, nos livre de todos os males, nós imploramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo, graça e paz. Deus nos abençoe a todos.